E aí, como é que vocês estão? Esse é o primeiro vídeo do canal. Pensei muito em que falar no primeiro vídeo daqui. É um vídeo longo, né? Porque eu já fiz vários vídeos curtos aí. Eu venho me perguntando, depois dos últimos resultados do Vasco, é, o que será o campeonato do Vasco agora? Até porque o Vasco vem de 3 derrotas seguidas, sendo 2 em casa. A primeira da sequência de derrotas foi contra o São Paulo. O São Paulo desfalcado, assim como o Corinthians estava desfalcado quando ganhou do Vasco em São Januário. Após isso, teve a derrota para o Botafogo no Engenhão. Derrota essa que foi humilhante. O Vasco praticamente não jogou nada. E a última derrota foi para o Juventude, que o time até começou bem, começou melhor, fez gol, mas sucumbiu, pegou o primeiro gol, uma falha do Cuesta, que não estava falhando, depois uma falha do Léo Jardim, ao meu ver, uma falha do Nuno Moreira. Chance na Libertadores o Vasco não tem mais, via brasileiro, tem a Copa do Brasil. Esse seria o meu foco a partir de agora. Se eu fosse o Fernandinho e se eu fosse internamente no clube, o meu pensamento seria na semifinal da Copa do Brasil. A chance de rebaixamento o Vasco não tem mais. Já está com 42 pontos. Muito. Talvez nem que escapar vai chegar esses pontos, né? Cheguem talvez a menos. Rebaixamento não se fala mais. A Libertadores foi um objetivo que veio naquela sequência de vitórias, mas agora com essa sequência de derrotas é quase impossível via brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Grêmio na quarta-feira e eu não sei qual Vasco eu vou ver. Se vai ser o Vasco das últimas derrotas ou será o Vasco daquela sequência de vitórias. O Vasco, inclusive, nesse campeonato joga bem, fora de casa. Mas nos últimos jogos não tem ânimo para assistir o Vasco jogar, não tem um ânimo para pensar em coisas melhores no brasileiro. Eu creio que o Vasco agora só cumprir tabela, evitar talvez ficar na segunda parte da tabela, tentar ficar ali entre o décimo. Vai ser difícil o jogo contra o Grêmio. O Grêmio não tá em uma boa fase, mas vai estar em casa. O Vasco está cumprindo tabela. Acho que o Vasco agora tem que focar, usar o restante do brasileiro como preparação para a semifinal da Copa do Brasil, que vai ser em dezembro agora, que para mim tem que ser o foco total, porque não tem mais o que fazer no brasileiro. Até antes da derrota contra o São Paulo, eu acho que a chance do Vasco na Libertadores era grande, porque enfrentaria o São Paulo, enfrentaria o Juventude em casa. O jogo talvez mais complicado seria contra o Botafogo, mas essa chance não existe mais. Então eu penso que as pretensões do Vasco devem ser focar na Copa do Brasil, usar o brasileiro como teste e tentar ficar entre décimo e nono, porque para quem não sabe, quanto maior sua colocação, maior o prêmio, né, em dinheiro. Até um mês atrás o Vasco era o melhor time entre os 4 finalistas, entre Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. O Vasco era o que apresentava o melhor futebol. Agora já não sei. O Vasco, para mim, agora, nesse exato momento, junto com o Corinthians, talvez seja o pior futebol dos finalistas. Então, eu creio que o Vasco não tem mais pretensão no brasileiro, não cai mais, não vai mais a Libertadores. É o primeiro vídeo, uma pequena análise sobre o meu time, né? Eu sou vascaíno, por mais que eu tenha feito vídeos curtos falando de outros times, mas eu torço pro Vasco, pretendo falar mais do Vasco por aqui. Estou um pouco descabelado porque tive muitos afazeres hoje, né? Mas obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, é só o começo. Pretendo fazer mais vídeos
assim que eu tiver tempo, né? Eu trabalho muito. Até o próximo vídeo. Eu espero que você se inscreva se você gostou, ou até para dar uma força. Eu continuar postando aqui. Para você fazer parte do início desse canal aqui. Então, valeu a todos. Se inscrevam, curte aí. Até o próximo vídeo.